Olá, pessoal! A partir da aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os biomas brasileiros. Mas antes de começar, nós temos que responder o que é um bioma. Nós podemos definir bioma como sendo um conjunto de diferentes ecossistemas. São as comunidades biológicas, os organismos que compõem a fauna e a flora, como as florestas tropicais, savanas, desertos, florestas pluviais ou subtropicais. Nós temos os biomas brasileiros que representam áreas de grande extensão e que são constituídas por um conjunto muito complexo de ecossistemas. Eles apresentam características semelhantes, como vegetação, fauna, o solo, o clima. E essas características vão variar de acordo com a localização geográfica dessas regiões. Então, quais são os biomas que nós temos no nosso país? Quais são os biomas brasileiros? Nós temos aí 8 principais biomas. Nós temos a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, caatinga, as florestas de araucárias, os pampas, e existem aí duas fases de transição, duas faixas de transição, que seriam as matas de cocais e o Pantanal. Nós vamos estar falando nessa primeira aula de biomas sobre floresta amazônica, mata atlântica, floresta de araucárias e caatinga. Os demais biomas vão ser trabalhados na segunda aula sobre biomas brasileiros. Então, o principal e o maior bioma que nós temos no país é a floresta amazônica, e que corresponde a aproximadamente 35% das áreas florestais de todo o nosso planeta. Ele está localizado na região norte do país, e entre os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Rondônia e algumas partes do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Ela é uma floresta fechada, então sua principal característica é ser floresta fechada, com árvores de grande porte, cuja altura varia entre 30 a 60 metros de altura. O clima ele é classificado como um clima quente e úmido. A sua temperatura varia entre 14 graus até 42 graus Celsius. E também outra característica dessa floresta é as chuvas frequentes e abundantes durante boa parte do ano. Uma das características da floresta amazônica é sua grande biodiversidade. A bacia da floresta amazônica é conhecida por ter a maior variedade de aves, primatas, roedores, sapos, jacarés, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o nosso planeta. São encontradas 324 espécies de mamíferos, como exemplo a onça-pintada, a ariranha, a preguiça e várias espécies de macacos. Nós temos nessa floresta algo em torno de 2.500 a 3.000 espécies de peixes de água doce. E o maior animal da floresta amazônica é o peixe-boi. A outra característica na flora é a Vitória régia, que é um símbolo da floresta amazônica, e ela é considerada a maior flor do mundo. Algumas espécies de Vitória régia podem atingir até 2 metros de diâmetro. Aqui eu coloquei alguns exemplos de fauna e flora típicos da floresta amazônica. Na flora nós temos aí a seringueira, Vitória régia, mas existem outras espécies como o guaraná e a anona. E entre a fauna, além da onça-pintada, o peixe-boi, a ariranha, que eu já tinha falado para vocês, nós temos aí as espécies de araras vermelhas e amarelas, o bicho-preguiça e o boto cor-de-rosa. Algumas curiosidades sobre a floresta amazônica. Calculam-se que existam entre 5 a 30 milhões de plantas diferentes na floresta amazônica, e a maioria delas não é totalmente identificada. E, infelizmente, 15% já da floresta amazônica original já foi destruída, o que ameaça muitas espécies, tanto de animais quanto de plantas.
O segundo bioma que nós vamos falar na aula de hoje é a Mata Atlântica. É uma floresta bem parecida em alguns aspectos com a floresta amazônica. Então, é uma floresta tropical, só que originalmente ela cobria uma grande área na faixa do litoral brasileiro. Atualmente, restam aí algo em torno de 5% da mata original. Ela ocorre em solos pobres e com um relevo bem acidentado. Dessa forma, o que mantém a floresta é todo o processo de reaproveitamento de matéria orgânica. O que quer dizer isso? O que vai manter todo esse porte, né? O que vai manter a vida dessa floresta, principalmente a vegetação? São os restos de folhas, de frutos, de animais que morrem e acabam sendo decompostos e aí viram nutrientes para esse solo. Então, nós podemos dizer que na Mata Atlântica, ela mesma consegue sustentar, consegue gerar os nutrientes que vai manter essa mata funcionando, vai manter essa mata viva. Apesar de ter uma extensão bem menor do que a floresta amazônica, na Mata Atlântica nós encontramos a maior biodiversidade do nosso país. Então, nós temos o maior número de espécies animais e vegetais, uma grande variedade é encontrada na Mata Atlântica. É uma mata fechada com árvores de grande porte, então muito similar à floresta amazônica nesse aspecto. E nós encontramos uma grande variedade de espécies de aves, mamíferos. Então, nós temos aí mais de 1.000 espécies de aves, 250 espécies diferentes de mamíferos, 370 espécies de anfíbios e 150 espécies de répteis e 350 espécies de peixes são encontradas da Mata Atlântica. Atualmente, ela sofre aí, né, uma grande degradação e os principais fatores de degradação da Mata Atlântica é o crescimento urbano, o crescimento das cidades e o consumo desordenado dos recursos naturais. Como alguns representantes aí da fauna e flora da Mata Atlântica, na fauna nós temos aí macaco muriqui, mico-leão-dourado, jaguatirica, papagaio da cara roxa. E na flora nós temos aí pau-brasil, bromélia, peroba, entre outros. O próximo bioma são as florestas de araucárias. É um tipo de bioma encontrado mais em regiões com um clima um pouco mais frio. Então, encontram-se em algumas regiões do estado de São Paulo, onde tem um clima mais ameno, e nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma floresta onde existe o predomínio do pinheiro do Paraná. São árvores que podem atingir até 50 metros de altura. Também apresenta uma vegetação rasteira, então algumas gramíneas e alguns arbustos. Também tem uma grande variedade de samambaias e algumas árvores como o cedro e a embuia. No verão, essa área é relativamente quente e o inverno apresenta temperaturas muito baixas. E resta pouco da mata original. A maior parte foi derrubada para dar lugar tanto a pastagens como plantações, até extração ilegal de madeira e também para dar espaços a estradas e cidades. Alguns exemplos aí da fauna de uma floresta de araucária. Nós temos aí alguns roedores como serelepe, aves como o pica-pau, jacu, sanhaço. Nós temos também a gralha azul, jacutinga, nós temos o tchê-sangue, nós temos gaturamos e alguns outros animais, alguns mamíferos como o gato do mato, mico-leão-dourado, guariba, alguns saguis, né, também são encontrados. E o último bioma que nós vamos falar na aula de hoje é a caatinga. Apesar dos outros biomas que eu já falei serem biomas brasileiros, existem algumas características muito semelhantes com biomas de outros países, de outras regiões. O que difere da caatinga? Caatinga é considerada o único bioma que é exclusivamente brasileiro, então ele é localizado só no nosso país.
Ele fica mais na região nordeste, localizado entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Ele é um bioma com um clima quente e com pouca chuva e estações de secas muito longas, muito prolongadas. Então não tem tanta água disponível como, por exemplo, na floresta amazônica, como na Mata Atlântica. A vegetação da Caatinga, ela é bem diversificada, ela é bem especializada, bem adaptada a esse tipo de ambiente. Então, as espécies, elas estão condicionadas a esse tempo mais seco, esse tempo que não tem tanta água disponível. As espécies arbóreas e arbustivas, então as árvores e os arbustos, eles têm algumas características como folhas muito pequenas e algumas vezes essas folhas são modificadas em espinhos. Para quê? Para que eles percam menos água através da transpiração. Outras características adaptativas são as raízes mais superficiais para absorver o máximo de água pluvial que aparecer. Então, essas raízes conseguem absorver água de uma forma mais fácil do que se fossem, por exemplo, raízes muito profundas. Apesar do seu clima bastante difícil, a Caatinga ela conta com uma grande biodiversidade. Nós temos aí mais de 320 espécies de animais que são exclusivos dessa região, desse bioma. E como eu falei, o clima, por ser muito seco, com poucas chuvas, os rios eles vão aparecer, eles vão ocorrer durante esse período de chuva apenas. Durante o resto do tempo, esses rios acabam secando e desaparecem. Uma curiosidade da Caatinga é a ararinha azul. A ararinha azul é uma espécie de arara que foi extinta na natureza. Nós tivemos aí algo em torno de uns 20 anos atrás a extinção da ararinha azul completamente na natureza. Os únicos exemplares que tinham eram exemplares de animais em cativeiro. Um projeto que trouxe aí 52 ararinhas azuis no ano passado, em 2020. Elas foram trazidas da Alemanha e junto com o ICMBio foi feito um projeto para tentar reposicionar esses animais na natureza, nessa região de Caatinga, numa cidade chamada Curaçá, na Bahia. E a partir dessa reintrodução dessas espécies, eles conseguiram agora, alguns meses atrás, que elas conseguissem se reproduzir, nasceu o primeiro filhote na natureza em mais de 20 anos. Então, os pesquisadores estão bem animados com essa possibilidade aí da ararinha azul, ela conseguir aí ser realmente reintroduzida na natureza e ela conseguir sobreviver. E algumas espécies vegetais que são nativas, são originárias da Caatinga, são mandacaru, né, que é a espécie de cacto, amburana, aroeira, maniçoba e juazeiro. E aqui eu trouxe para vocês só um pouco sobre essa fauna que nós encontramos na Caatinga. Então, a variedade de espécies de aves, nós temos aí alguns primatas, tem espécies de gambá, algumas espécies de felinos e répteis, só para poder mostrar um pouquinho dessa biodiversidade da Caatinga. Então, por hoje nós vamos terminar nossa aula por aqui. Então, pessoal, hoje nós terminamos a aula por aqui. Nós falamos um pouquinho sobre o que é o bioma, né? Começamos com a definição do que é um bioma e começamos a falar de alguns biomas brasileiros, algumas características, tanto de fauna, de flora, algumas características climáticas. Nós falamos da floresta amazônica, da Mata Atlântica, da floresta de araucárias e da Caatinga. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de algumas faixas de transição, como a Mata dos Cocais e o Pantanal, e também sobre outros biomas, como o Cerrado e os Pampas. Então,
façam as atividades. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários, manda mensagem no chat para a professora que eu ajudo vocês. Então, até a nossa próxima aula, pessoal!